Tem um grupo que atua diretamente ali no controle das contas públicas, está monitorando a PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados e tentando entender as implicações, disso. A gente vai conversar agora com uma das integrantes desse grupo, a Vilma da Conceição. Ela é diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Vilma, boa tarde, prazer receber você aqui no CNN 360, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vilma, a grande questão, a gente estava falando com o professor Mauro Rochilin ali agora há pouco da GV, ele dizendo, olha, não se trata exatamente se o rombo é de 30, 60, mas de uma sinalização de que o governo abriu mão da austeridade fiscal. O IFE, né, está acompanhando, fazendo conta, botando no papel desde ontem, né, o tamanho desse buraco. E uma das perguntas que eu deixo aqui para você, Vilma, tá claro por que precisa de todo esse dinheiro? Tem uma parte, sim, que vai para o Auxílio Brasil, mas tem pedaços que estão sem destinação clara, é isso? É exatamente isso, né? Primeiro ponto que é importante destacar é que, de fato, alterar a regra do teto dos gastos agora pode gerar um problema de credibilidade, né? Você alterar uma regra fiscal que não seja no intuito de melhorar essa regra, gera problemas de credibilidade, condução da política fiscal. Mas entrando nos números mesmo dessa folga que vai ser aberta no teto, em função da proposta que está sendo aventada, seja de mudança retroativa do teto dos gastos, né, do indexador do teto dos gastos, seja com a condução realizada para a PEC dos precatórios, né, para essa solução realizada nos precatórios, geraria uma folga no teto dos gastos da ordem de 95 bilhões. Hoje, na proposta do governo, né, na peça orçamentária para o ano que vem, já considera um orçamento de 34,7 bilhões de reais para o programa Auxílio Brasil, né, o substituto do Bolsa Família. Então, considerando, a gente ainda não tem os números exatos, né, mas pensando numa proposta de R$400 por família, que o governo tem defendido, para cerca de 17 milhões de famílias, isso daria algo como 81 bilhões de reais no total, mas já tem previsto no orçamento algo como 34,7 bilhões, e a folga no teto de gastos que é aberta por conta dessa proposta é algo como 95 bi, ou seja, é uma folga que é aberta no volume muito maior do que o esperado para cumprir esses 400 reais para 17 milhões de famílias. Não sei se eu gosto muito de reforçar que a gente faz sempre contas, acompanha as contas de perto, e nos relatórios de acompanhamento fiscal a gente mostrou que sim, é possível aumentar o gasto social, é necessário até de fato aumentar o gasto social por conta das demandas que foram surgindo nessa questão da pandemia, e é possível aumentar o gasto social sem precisar necessariamente alterar as regras do jogo, né? É possível cortando um pouco de despesas discricionárias, mudando, entendendo essa questão da interpretação dos precatórios relacionados ao Fundef, né, que é um substituto do atual Fundeb, que já está fora do teto desde a sua origem. É possível criar uma folga no teto dos gastos justamente para ampliar esse auxílio para 2022. A grande questão aí, me parece, é se não há um trabalho para garantir, além do auxílio e auxílio também diesel aos caminhoneiros, se não há um trabalho para garantir as emendas, né, que são importantíssimas. Exatamente. Não é isso, Vilma? Pronto, tá aí. Então, as emendas são importantíssimas no ano que vem, ano eleitoral, não é mesmo? E os parlamentares têm uma janela de tempo menor para indicar. Lembrando que o presidente Jair Bolsonaro está operando muito com as emendas e, em especial, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem garantido a passagem de todas as pautas importantes ali
para o governo, sendo ele, digamos assim, o dono e proprietário da lista ali de quem ganha quanto e quando, né, com as emendas do governo, com liberação recorde em véspera de votações importantes. Vilma, a gente está com a Vilma, ela é da instituição que acompanha, por meio do Senado, a execução fiscal no Brasil, é diretora do IFE, vem para cá Yuri Pita conversar com ela. Oi, obrigado, Dani. Boa tarde, Vilma. Obrigado por estar conosco. O relatório da IFE deixou muito claro isso, essa última edição, justamente como você mencionou, esse espaço fiscal que haveria para se cumprir os precatórios e o aumento do Auxílio Brasil, desse novo programa social, sem precisar dessas modificações no teto. As modificações foram feitas e de forma retroativa. E aí minha pergunta, além de tudo, quer dizer, qual é o espaço que poderia ser aberto com as emendas, o quanto que elas estão representando hoje no bolo orçamentário e quanto que elas poderiam cobrir este incremento que o governo federal pretende no programa social e o efeito desse efeito retroativo, o quanto que isso também aumenta ainda mais esse buraco, esse espaço fiscal que como foi apresentado ontem na PEC dos precatórios. O espaço fiscal que é aberto com essa mudança na regra do teto dos gastos, na correção do teto dos gastos, considerando apenas isso, né, mudando o indexador da inflação de junho para dezembro retroativamente, gera uma folga no teto da ordem de 47,6 bilhões de reais. Considerando, claro, para 2022, considerando as premissas de inflação para o final desse ano da IFE, né, que é de 8,7% no final desse ano. Agora, a questão das emendas, né, a gente estuda, né, e colocou isso também no relatório, que é possível reduzir em cerca de 10 bilhões de reais as despesas discricionárias, e ali está as emendas de relator, que são as emendas que não são impositivas, não são obrigatórias, se poderia cortar em cerca de 10 bilhões e ainda assim cumprir o teto dos gastos e ainda assim conseguir fazer com que a máquina pública funcione adequadamente, porque o nível de discricionário ainda não estaria no nível crítico para o funcionamento da máquina no ano que vem.